estuprou o suíno e tal. E ao lado uma coluna analítica de economia. Mas é a mesma coisa, né, Paulo? Não faz muita diferença, não. Não faz muita diferença. O que faz a política? A política faz estuprar os suínos. Mas é a revista É a melhor Senhor. definição, é melhor que a de Aristóteles, hein? A revista Senhor. Mas a revista Senhor foi um sonho de duas pessoas que tinham muito dinheiro na época, até hoje eu soube que nem tem mais. Mas eram sócios, eles faziam o Larousse, Delta Larousse, né? Aquelas enciclopédias todas, e o Simão e o Sérgio Weissman, que eram mais moços, resolveram fazer uma revista cultural. Então foi uma mistura de Esquire em suma, sempre não tinha New York Review of Books, mas era uma revista que você procurava publicar o melhor que havia no Brasil. E vou lhe dizer uma coisa, Clarice Lispector nunca tinha sido publicada até a revista Senhor publicar. Todo mundo dizia, ela é ótima, mas nenhum editor publicava. O Guimarães Rosa publicou toda a ficção curta dele na revista Senhor. E por aí vai, né? Foi um negócio. Mas, evidentemente, não era... Por que você acha que as revistas literárias não sobreviveram no Brasil? Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que porque não tem uma personalidade, né? Eu sempre ouço a pessoa vem falar, amigos meus estão querendo fazer revistas aí, me perguntam, eu digo, sim, mas você precisa definir uma identidade. Se você não define uma identidade, você não interessa. Entende? É isso, porque as pessoas começam, vai levando, sempre houve várias tentativas de fazer revista literária, mas tudo era você costa as minhas costas, eu costo as suas, aquele esquema não dá. Você tinha que fazer. Aliás, uma ideia que eu tive de fazer é fazer o velho Times Literary Supplement em inglês, que as resenhas não eram assinadas. Aí todo mundo ia dizer o que estava pensando, sem ideia de goleiro, Mas há uma outra questão que também eu quero ouvir de você. É o seguinte, você é dos poucos que eu considero na grande faixa sofisticada mid-cult, mid-brow para high-brow, que realmente, dentro da tradição americana e inglesa, conhece o que foi feito nos mais diversos níveis e faixas literárias. Quero dizer, se você pega um Sherwood Anderson, ou um segundo ou terceiro americano, dos anos 30 para diante, não existe escritor americano, mesmo que seja mid-brow, que não tenha lido o seu Eliot, que não tenha lido o seu James Joyce. No Brasil, isso não existe. Todo mid-brow e mid-cult foi proibido de ler Joyce, foi proibido de ler Eliot. Quer dizer, todos os escritores médios brasileiros acabaram entrando numa faixa de médio para medíocre, porque desprezaram isto, que mesmo o pessoal de esquerda do Partido Comunista Americano, do James T. Farrell em diante, todos liam o seu Joyce. Aqui não, aqui era proibido, era orgulho. O nacionalismo esquerdofrênico brasileiro proibiu. Quer dizer, quem lesse Joyce era alienado. E a nossa literatura está lá embaixo. Mas isso foi realmente impressionante. Essa revista tem hoje, até hoje nos Estados Unidos, está um pouco cansado, evidentemente não tem tanto. Uma revista chamada Partisan Review. Sim. A revista que começou comunista, depois ficou trotskista, e ao mesmo tempo era de avant-garde em artes. Era. O Clement Greenberg, que você adora. Joyce, era de lá. Agora, Francis, por falar em avant-garde, eu, quando era menino e lia você no Pasquinhas, você era um grande entusiasta da arte de vanguarda. E você foi perdendo, aos poucos, esse entusiasmo. Ele adora balé do Allen. Isso aconteceu simultaneamente à sua mudança de ideias políticas? Como é que... Não, eu ainda acho eu acho um pouco difícil. A história da vanguarda morreu com a Apollinaire em 1915, né? Mas não é verdade. Teve várias outras pessoas. Mas eu acho que o problema que está havendo há uma corrupção cultural hoje no mundo. Quando você pega, por exemplo, o José Celso Martins, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, porque eu vi grandes espetáculos. Você pega as Bacantes, que é as maiores peças de Eurípides, e faz um show tropicalista. E acha chocante. Não é chocante, não. Isso não é nada chocante. Isso é uma coisa desleixada, é uma forma de narcisismo, entende? Chocante é você dizer aquilo que ninguém espera que você diga. A grande avant-garde dizia os maiores horrores, o establishment, mas o establishment real. Hoje você mostrar gente trepando, quem é que escandaliza? Quem é que fica escandalizado com isso?
ou bicharia. Por que não faz os negros do Genê? Isso é uma grande peça. Não vai fazer As Criadas, que é a peça fácil. Por que não faz Parravã, que é a peça dele sobre os parrás franceses? Que são os melhores textos teatrais do século XX. Ninguém monta, porque são extremamente ofensivos, né? A avant-garde era ofensiva, hoje não é. Entrou nessa conversa. Você diz as coisas que ninguém espera que você diga naturalmente, ou isso é uma coisa que faz sucesso? Eu acho que é essencial, acho que me é necessário como beber água. Eu acho ser a fada má. Você não é uma pessoa tão má assim, Francis? Você não é tão mal assim. Não, mas digo assim no sentido de quebrar essa monotonia. Mas você parece que é muito doce. As pessoas que conhecem você mais de perto dizem que você é muito terno e muito doce, não é não? Perguntas sexuais? Não estou falando de sexo. Esnobemente doce. Ô, Francis, você disse aqui antes do programa começar que você assistiu pela primeira vez o seu Manhattan Connection e ficou impressionado com a grossura do programa. Isso eu acho uma declaração importante. Não, eu acho que o Manhattan Connection é um passo muito importante na televisão brasileira pelo fato de ser um programa inteiramente descontraído. Realmente, nesse sentido, essa palavra mais gasta do que essa é só amizade. Como diz Ferreira Goulart, amizade é uma palavra gasta. Mas descontraído também. O Manhattan é realmente descontraído. Eu não tenho, geralmente não sei o que vai aparecer no programa. O Nelson muito menos, entende? O Lucas sabe mais e o Caio Blinda sabe um pouco. Então aparece aquele troço, olha, eu vejo pela primeira vez. Né? Aquelas caras que eu estou fazendo, ué, mas que negócio é esse? Não sei o que é isso, aqueles balés horrendos que foi no final. Eu adoro o City Balé do Balanchine, eu quero ver as minhas meninas, não quero ver eles dando aqueles pulos, aquelas coisas. E essa espontaneidade falta muito na televisão brasileira. Mas, Francis, você acha que você é mais marcante pelo que você diz de Veneno ou pela parte cultural? Eu sou mais marcante como character. Televisão, você termina a caricatura de si próprio. Mas você acha que é a televisão que identifica, mas você é mais identificado com a televisão? Essa história famosa, que é uma história que dizem que é verídica, do sujeito que me viu no tempo que o Chico Anísio me imitava, e o Jornal da Globo entrava mais cedo, o sujeito me viu num botequim, num bar do botequim. Quando eu terminei de fazer o comentário, ele olhou assim, esse Chico Anísio é fantástico. Bom, Francis, nós vamos fazer um breve intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo tempo da entrevista com Paulo Francis. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite o jornalista Paulo Francis, que está lançando o livro Well, correto, Francis? O Dicionário da Corte de Paulo Francis. Eu lembro que você, infelizmente, não pode participar hoje enviando as suas perguntas, porque esse programa foi gravado. A gente estava falando sobre televisão e no primeiro bloco, e o Mulaetes parece que queria continuar no assunto, é isso? Só dentro do assunto lá do Manhattan, né, queria falar o seguinte, quer dizer, você fez um estilo de televisão, assim como você tem o seu estilo inconfundível escrevendo. E eu diria que o seu estilo de apresentação não é ortodoxo, né? E nem a sua dicção, digamos assim, estaria dentro dos padrões globais de tanta gente. Então eu pergunto, quando você entrou na Globo, ninguém tentou fazer que você entrasse na Glorinha Boyten-Miller, aqueles cursos de fonoaudiologia? Eu minha cara porque ela me achava muito cruel. Ela? Paulo Francis é muito cruel. Mas você foi lá alguma vez? Não, eu não sei com ela. Ela sentou na mesa, mas nunca fiz pra gente. Nunca tentaram mudar, né? Inclusive, eu mudaria a maneira de falar completamente na televisão. Hoje? Hoje. Eu acho que ele fala bem, por exemplo, o Lucas. Como você falaria, então? Não, eu acho que se flexiona demais na televisão. Fica uma coisa meio de débil mental. É simplesmente, fulano foi pra cá e foi pra lá e não sei o que lá. Não precisa não, fala, as pessoas não são tão burras assim.
pode dizer direto. Eu acho, é muito tarará, tarará, é o que os dançarinos chamam de Mickey Mouse, que tinha no desenho do Walt Disney, que os ratinhos imitavam precisamente a música, né? Porque numa dança não é isso. Mas me lembra muito isso de televisão. Aquelas mini notas. E voltou isso aqui. Sem falar daquela que estava cobrindo uma coisa no Paraguai. Estava vendo o carnaval aqui, né? E ela disse, era uma coisa estranha lá no Paraguai. Ela disse, curioso que aqui também está vendo o carnaval. Francis, você Vocês voltam lá na Resende e fazia só isso na TV Globo, né? Corrigia essas besteiras o dia inteiro. Essas coisas que saíam assim, das pessoas. Francis, tem uma das frases recolhidas pelo Daniel Pisa que diz o seguinte: escrevo romances para me perpetuar, para ter fama, glória, dinheiro, amor, essas coisas comezinhas da vida. Quais dessas coisas você não tem? Ou quais as que você teria? O problema é o seguinte, o James Baldwin tem uma frase muito boa. Quando você não tem sexo e dinheiro, você não consegue pensar em outra coisa. Mas ele esqueceu de fazer a seguinte pergunta: e quando você tem sexo e dinheiro? O que você vai pensar? Na fama, no sucesso, na glória. Evidentemente, eu escrevo. Eu tirei isso daquele musical, The Wiz. O C diz all these little things in life, fame, glory, forte, que eu achei muito engraçado. Você lembra aquele? É uma versão do Mágico de Oz com um cast negro. É Dory Denver. Não é Dory, essa mulher aí. Até o Michael Jackson trabalhava, né, fazia o espantalho. Era muito divertido. Mas eu acho que eu gostaria de escrever um livro, como o Ateneu, o Quincas Borba, ter escrito uma coisa assim. Eu nunca escrevi, gostaria e continuo gostando, querendo escrever. Bom, Francis, eu tenho uma informação de Nova York, lá a seu respeito, que você anda estudando profundamente o fenômeno do orgasmo feminino. É verdade isso? Não. Maledicências. Por falar em orgasmo feminino, você tinha falado de sexo, você disse que as duas grandes influências eram o Trotsky e o Bernard Shaw. Mas eu me recordo de várias vezes você escrever que uma das maiores influências que você teve foi Freud. Não, mas aí é outra coisa. Aí é influência estilística. Eu acho o Freud, talvez o Harold Bloom tem uma frase, que é a melhor cabeça do século XX, não há a menor dúvida. O que não quer dizer que deva se aplicar a psicanálise dele, mas eu acho que, olha, ele acertou todas as essências de pensamento moderno, ele acertou. Porque ele diz, por exemplo, você duvida por acaso que há um estilo de agressão incontrolável no ser humano? Alguém ainda duvida isso? Ele duvida. E ele disse isso, foi contestado na época que ele disse isso. Ele dizia que havia um cerne biológico absolutamente irredutível pela civilização, que se mantinha selvagem. Eu acho que a Primeira Guerra Mundial se explica muito mais por isso do que por qualquer explicação econômica. E você pegar um povo que produziu Bach, Beethoven, Mozart, Schiller, Goethe e Hitler. Agora, o que você acha da análise? Como é que você vai explicar isso? O que você acha da análise? Não, isso não me interessa. Eu acho que não tem. Eu acho engraçado em profundidade, né? Por exemplo, essa história que eu citei do Royster, esse Royster ele tem um QI de gênio. É um homem que atacou uma mulher no Central Park, não se sabe, estuprou-a, teve ejaculação precoce, aí ficou furioso e quase matou ela de pancada. Então ele foi preso, ele tem 180 de QI, que é um QI de gênio, né? Aí, isso o New York Times contou isso detalhadamente. 2 detetives interrogaram ele, foram levando, e aí pararam, ele confessou, ele reconheceu. Bom, fui eu mesmo, perdi a cabeça e tal. Aí eles pararam imediatamente e disseram, vamos tomar um café, vamos tomar um copo d'água. Pararam, tomaram um copo d'água, conversaram. Aí os detetives saíram, entrou outra dupla de detetives. Olha, isso é de uma profundidade psicológica, porque um homem com 180 de QI, daqui a 10 minutos, ele ia perceber que aquela dupla o ludibriou.
ia se enfurecer, dizer, não confesso nada, não sei. Agora, vendo outra dupla que ele não conhece, ele fica inteiramente desarmado e desorientado. Esse tipo de psicologia que me interessa, né? É depth psychology. Você que... Falando, desculpe, Danilo, mas aproveitando a dica do Freud, sabe? Depois eu perderia. Você tem os vários grupos de qual você participou, o grupo da Senhor, depois do Correio da Manhã, depois do Pasquim, não é? Você tem, eu não digo sobrevivido, mas você tem ultrapassado e se exposto muito mais do que os outros, né? Como é que você explica essa sua continuidade, essa sua sobrevivência? É o seguinte, eu não me deixo, pelo menos até hoje, eu consegui não me deixar consumir pela amargura. Eu já passei por grandes amarguras, mas eu não me deixo consumir. Eu tento dar a volta por cima e tenho dado. Eu tive grandes decepções. Algumas delas, das amarguras. Mas algumas são muito particulares. Por exemplo, eu fiquei muito chateado quando saí da Folha. Eu passei um ano mal, porque evidentemente eu estava lá há 15 anos, você não sai de uma casa, embora eu estivesse ganhando muito mais, da minha liberdade, tudo. Mas ficou um negócio meio assim, entendeu? A saída da Folha? Por exemplo, o fechamento da revista Senhor foi um dos maiores choques da minha vida. Francis, a prisão foi muito chocante para você ou você levou numa boa? Não. Eu tinha muito medo, tinha aquele medo de ter um acesso covardia, me tirar nos pés do carcereiro e tal. E todo mundo que é preso tem esse medo, né? Você foi preso sozinho? Não, em grupo, né? Não, fui preso sozinho em casa, né? Sim, eu digo, mas vocês ficavam... Vocês estavam todos cela era uma juntos. pequena Uma festa. vez eu fui preso sozinho, quando o Mas Gabeira, quando houve sequestro. Fica mais suave, Saiu um né? retrato falado no Jornal do Brasil, que era parecido comigo, e eu vi isso. Mas Lá vem esse cara, daqui a pouco... sobre este grande evento que está agitando o mundo todo e que leva até o presidente dos Estados Unidos a se pronunciar como se for a assinatura de um acordo fantástico. Marx. Não, o problema da vida extraterráquea. É isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho profundamente pretensioso da nossa parte achar que só existe vida parecida com a nossa, que tem algumas... Desde quando você... Existem mil... Por exemplo, então, até o século XIX ninguém sabia o que era bactéria, né? Você não tinha descoberto. Mas descobriu-se um mundo de bactérias. Então é evidente que agora que descobrimos 50 bilhões de galáxias, deve haver o que nós chamamos de forma de vida, mas que não tem, assim, não precisa ter nada em comum com a nossa. Sim, mas tem muito maluco e ufólogo idiota que falava isso, mas é a primeira vez que cientificamente fica... Não, mas olha, o que eu vi, eu prefiro aquela piada do Jaguar, leve-me ao seu líder, aqueles bonequinhos. Agora, Francis, qual avaliação você faz hoje do Pasquim? Só para completar, nesse livro tem 5 linhas só sobre o Pasquim. Não, mas isso é puramente acidental. Eu acho que o Pasquim teve Agora, o Pasquim é a coisa... É um acidente. O Pasquim foi um acidente. Eu entrei para o Pasquim da seguinte maneira. Uma pessoa, um Coninho me pediu um artigo sobre o Marquês de Sade. Ele estava dirigindo uma revista chamada Elle Louis. Né? Não, ele e ela. Ele e ela. Sejam nacionalistas. Pelo menos nisso, Paulo. Eu disse, ô Coni, Pelo menos nisso, né? Coni, os blocos não vão publicar, que eles não vão com a minha cara. Uma história maravilhosa. Não, ele vai publicar, assim. Já estava composta, viu? Aí eu mandei o artigo, o Jaquito Capeller, que é um dos diretores, passou para mim. Não foi Esse Jaquito. artigo do... Hein? Foi Oscar. Ah, foi o Oscar? Foi o Oscar. Então, mas a história é maravilhosa pelos detalhes, né? Porque vocês... Não, mas eu estou querendo, não só estou querendo ele como colaborador, como eu quero que ele venha trabalhar aqui. Exatamente. Aí a pessoa essa diz, trabalhar aqui, tudo bem, mas essa mamata de colaborador, não. E esse artigo aí eu fui preso. Fui preso pelo sequestro do Elbrick. Retrato falado errado. Retrato falado errado. E aí o Tarso ficou em cima de mim para fazer uma coisa para o Pasquim. Eu não queria, eu tinha fazendo muito freelance para Abril. Eu tinha viajado 2 meses na Europa pela Abril, etc., fazer para a Realidade, aquelas revistas da época. Mas aí eu entrei. E depois o negócio começou, foi acidental, foi puramente acidental. De repente, o Pasquim foi uma coisa fulminante,
foi até um número, eu sei até, era uma moça muito bonita na capa, mas eu me esqueci, que vendeu 200 mil exemplares, mas assim, ele crescia de circulação 10, 20, o jornal vivia de circulação. Agora, aí, mais uma vez, ficou provado por que nós, jornalistas, não tem jornal. Porque nós somos incompetentes. As pessoas têm que ser uma pessoa de dinheiro que dirige o jornal. Porque nós brigamos, houve uma briga idiota lá dentro. E até hoje eu acho que era possível passar por cima de tudo. Todas as brigas que houve no Pasquim. E além do mais, fomos todos presos, né? Houve censura. Agora, a censura não era de todo negativa, não, né? Sérgio Augusto é uma frase maravilhosa. No dia que suspenderem a censura, o Pasquim acaba. Vai ficar todo mundo dizendo a mesma coisa. Todo mundo dizendo a mesma coisa politicamente. E quando vocês foram presos, todo mundo ajudava, você lembra? Todo mundo escrevia uma coisinha todo mundo colaborava. A Pasquim era uma instituição. Olha, é impressionante o número de pessoas. Até você fica tocado. Você já de cabelo branco. Eu lia quando era garoto. Eu fiquei fascinado com esse troço. Né? Foi um negócio que mexeu. Esse é o meu caso. Não, ia ser Mas é sempre aquela coisa ridícula, né? Porque, por exemplo, um dos grandes sucessos do Pasquim foi usar a palavra bicha. Olha, você ia a qualquer campo de futebol, o juiz dava uma todo mundo, bicha. Agora, não saía na imprensa, por algum motivo. E havia também a entrevista vamos dizer, integral, em ping-pongs longos e... Bom, aquilo é um pouco menos honesto, viu? Porque nós fazíamos umas coisas que hoje eu não faria, que nós dávamos um pileque na pessoa entrevistada e fazíamos a pessoa falar... Às vezes davam um pileque, não, vocês também tomavam, né? Sim, mas nós vivíamos muito muito melhor do que as pessoas que... O Tasso era uma coisa fantástica de álcool, né? Ele jogava alambique inteiro. É verdade. E não perdia. Eu também tinha uma cabeça muito boa. Você também não era fácil. Eu bebi com o nosso querido amigo aí, meio galão de uísque puro. Antes meio do café. galão é o que exatamente? 1,9 litros. Sim. Quase 2 litros. Com os ossos. Aí fomos almoçar andando. Em jejum. Por que você parou de beber, Francis? Porque eu estava dando muito vexame, né? Estava virando Harold Pinter. Estavam pessoas na minha casa, eu dizia assim, aquele quadro está mal colocado. Não tinha nada a ver com a conversa. Dizia assim. Ô, Paulo. Ressaca moral. Você já falou sobre o Pasquim, sobre o senhor. Eu acho que você deve falar um pouco também sobre o teu período brilhante na civilização brasileira. Anos 50 e 60. Isso é umas coisas realmente no Brasil. A situação, por exemplo, hoje tem a editora do Luiz Schwartz, que é até uma editora mais sofisticada. Mas a situação brasileira era, o Coni, a frase até do Coni, era o nosso endereço. Era a nossa casa. Era a casa. O Luiz é muito simpático, mas não é esse o ambiente, entende? Quer dizer, você vai, você leva o seu livro. O Luiz é mais profissional, né? Pois é, ele é mais, o Enio não, ele era aquele garotão. Aliás, as redações são assim também hoje, mais impessoais. Né? Não, mas o Enio era um tipo de garoto. O Enio ia no final da carreira dele, aquele churrasco, todos aqueles reacionários profissionais, Alfredo Machado, tudo, o Enio com o escudinho do Partido Comunista. Mas era divertido, todo mundo morria de rir, porque ninguém ligava mais a sério o comunismo, né? Todo mundo estava assim. E ele era uma figura, como poucas houve nessa época. Mas, Paulo, você influiu muito na parte editorial, né? Você era o grande conselheiro. Eu fiz ele publicar livros, a biografia do Isaac Deutscher, que eu acho uma biografia maravilhosa, do Trotsky. Fiz ele publicar o Raymond Aron, o mais violento ataque ao marxismo que eu conheço, mais bem feito. Mas ele publicou, ele tinha coragem. Ele não era linha justa, não. Ele gostava do livro, ele não concordava com o Raymond Aron. Você lançou aqueles livros achou também bom publicar o livro. Paulo, aqueles livros da Cabeceira do Homem e da Mulher. Também fizemos. ótimos, Era uma sucedônia do senhor, né? Foi uma sucedônia. Foi, claro. Grandes textos. Foi exatamente, com exceção dos meus, evidente. Agora, esses períodos você tem um determinado tempo da sua vida, inclusive geralmente são acidentais, né? Não é nada planejado. Isso é curioso. Quando começa a planejar muito, acaba dando errado. Né? No Brasil, você tem mais uma capacidade de improvisar. Mas, Paulo, é o seguinte, nessa época, já você estava dono do pedaço e você e o Enio lançaram um jornal chamado... Qual era o nome do jornal? Tirou 3 números. Foi um embrenhão do Pasquim. Era um negócio... A turma toda de lá passou para o Pasquim. Veio aí 2 e foi fechado. O tesoureiro era Joaquim Inácio. O Juraci fechou. O tesoureiro era Joaquim Inácio Cardoso. O tesoureiro era eu, o Hermano Alves, o... Não, o Mário
Faustão, aquele copidestre maravilhoso, que era o José Silveira, o maior copidestre, pegou um artigo de 8 laudas do Antônio Vaz, transformou em 2, não faltava nada. Por essas e outras, o jornal acabou. Terceiro número. Quantas vezes você já foi processado e por quem e por quê? Perdi a conta. No momento, estou sendo processado pelo cão dinamarquês favorito, Sérgio Cabral, pai. Por quê? Porque eu disse que ele era ladrão assistente no Pasquim. E ele está me processando por danos morais. Paulo, ladrão assistente que assiste o ladrão? Eu não entendi. Não, ladrão eles roubaram assistente. o Pasquim. É o cargo funcional ou é mais que assiste ladrão? Eu, então sou assistente de ladrão porque Não. eu já assisti muito ladrão, entendeu? O negócio é o seguinte, o Tasso de Castro, que é uma pessoa extremamente complicada, até hoje tem relações muito divididas sobre ele, mas ele roubou muito todo mundo. O Jaguar era uma secla dele, apesar de ser humorista muito ainda, e o Sérgio Cabral pegava umas gorjetas. Uma vez eu botei isso no ar e me processou criminalmente. Aí o juiz esmagou, como é que se diz? Esmagou em inglês, quashed, não, isso não é, o juiz anulou. Na primeira... Mas, Francis, essa coisa do Tarso e do Jaguar não era uma irresponsabilidade que se vivia naquela época, não? Que não deveria ser chamada... Era responsabilidade que as pessoas pegavam dinheiro para tomar coisas e beber coisas, etc. Mas ninguém estava querendo ficar rico, ninguém nada. Simplesmente eram os boêmios, malucos. Era uma loucura. E o Pasquim era de todo mundo, quer dizer, não era nesse sentido, não acredito. Não, pois eu também acho, mas houve brigas terríveis, né? Agora, alguma das vezes você perdeu algum processo? Nunca. Francis, você já se drogou? Muito. Que drogas você usou? Todas. Só não conheço essas novas, êxtase. Eu tomei a melhor speedball. 2 terços heroína e 1 terço cocaína. Qual é a sua visão hoje disso? Eu acho que inteiramente essa história de vício de droga é a maior besteira que existe. Não há isso. Mas você chegou a se viciar ou apenas a frequentar? Não há vício de droga. Que história é essa? O número de pessoas que tomou drogas e toma drogas é muito maior do número de pessoas que se desviciaram em drogas. Não, o que o senhor... Personalidades integradas não se tornam. O viciado é uma pessoa que está procurando alguma coisa para se destruir. Entende? Há pessoas que saem disso brilhantemente e têm maior dificuldade de sair do que a maioria das pessoas. Mas são pessoas que têm uma tendência à autodestruição. Eu, por exemplo, nunca tive o menor problema disso. Eu tomei tudo. Deixa eu ver como é que é. Plac. E o álcool e o fumo? Quer dizer, o que para você foi mais difícil para Você sabe que nas clínicas de reabilitação, os pacientes mais difíceis são alcoólatras. Exato. E como que para você parar de beber foi... Não, nesse ponto eu sou prussiano. Eu resolvo, eu parei de fumar assim, cobrindo com o Lucas Mendes a posse do George Bush em Washington. Foi naquela época. Agora, Francis, você foi uma das pessoas que, eu estou aqui 1 ano e meio no Roda Viva, que nesse período foi mais atacadas por pessoas que sentaram aí na sua cadeira. Eu vou recordar 3, eu estou citando de cabeça, até se eu peço desculpa se eu não estiver citando precisamente. Mas o Vicentinho, aí no seu lugar, disse que você era racista. A Ruth Escobar disse que você era covarde. E o Paulo Otran, rememorando um episódio antigo, essa coisa toda, disse que teria dado, ou teria tentado te esbofetear, ou teria tentado... O que você tem a dizer, eu dando aqui, concedendo um outro lado a você, sobre essas 3 coisas? O Vicentinho, mas eu não tenho nada de ser perfeito idiota. Quem é o outro? A outra foi a Ruth Escobar. Bom, essa... Diz que você era covarde. Essa me processou umas 5 vezes, né? Portanto, eu não vou dizer explicitamente o que eu acho dela, né? Mas essa história de, por exemplo, ela recebe 3 milhões para o festival, e 2 milhões. Eu acho isso uma coisa que é só no Brasil que acontece. Né? Porque não há quem esteja no meio teatral que não saiba quem é a Ruth Escobar. Mas tira um manifesto em favor dela. O negócio do Paulo Otran é uma frescura, entende? A verdade é essa. Porque eu cometi uma gafe muito feia. Foi um momento de... Aliás, eu nunca contei isso. É até uma coisa nova.
problema foi, eu contei, mas não contei como deve ser. Eu trabalhava, como sempre, muito, estava muito cansado. E um rapaz no Diário Carioca, você viu que a Tônia Carreiro falou de você? Ela está fazendo insinuações sobre você. Aí eu sentei, escrevi um artigo de uma violência absolutamente desproporcional a tudo que ela tinha dito. E aí o Adolfo Celli não ia fazer nada, estava em casa, pouquíssimo ligando, mas tanto instaram que ele foi lá e me chamou de filho disso, filho daquilo. Nós trocamos alguns papos, presentes, Napoleão Muniz Freire, todo mundo viu essas personagens. Mas aí o Antônio Maria, que depois se tornou muito meu amigo, inventou uma história incrível na imprensa, que eu tinha saído correndo, apanhado. Bom, aí tudo bem, mas o negócio é o seguinte, é o que se chama insânia temporária, reação-formação. Gogol é o melhor exemplo. O capitão chuta o tenente chuta o sargento chuta o soldado chuta o cabo chuta o soldado chuta o cachorro. É isso. Eu estava irritado por outras razões e descarreguei estupidamente em cima da Tônia Carreiro. Aliás, o artigo é brilhante, é uma das melhores coisas que eu escrevi até hoje. Eu reli, eu fico blush, mas é muito, inclusive tem frases prussianas. Aquele negócio que o Charlus diz quando o Swann pergunta se ele dormiu com a Odete, ele diz, não que eu me lembre. É uma grande Você frase. se arrepende de muitas coisas que você escreve contra pessoas? Eu não me arrependo, essa eu me arrependo em especial, porque inclusive eu acho a Tônia Carreiro uma pessoa encantadora. Sempre me dei maravilhosamente com ela. Mas depois uma das duas mulheres mais bonitas, talvez, do nosso tempo. Ela é a única mulher com a Jackie Kennedy que tinha um rosado natural no rosto, né? Ela e você. Francis, depois do episódio você voltou, foi possível reatar essa... Mas uma vez foi muito engraçado porque morreu o primeiro marido dela, que ela se tornou estranhamente meu amigo, o Carlos Ciré, e eu fui ao velório. E no velório estavam todos os meus inimigos por causa da Tônia Carreiro, né? Porque ela tinha muitos amigos, tem até hoje, né? Mas eu me dou com o filho dela, mas assim, superficialmente. E o que ela naturalmente nem sabe, eu tive uma longa conversa com o Adolfo Celli em Roma, eu tinha se mudado para a Itália. Mas isso não tem a menor importância. A única pessoa que disse, minha grande admiração pelo senhor Rubem Braga, além pelas qualidades estilísticas dele, que é uma das pessoas que melhor escreveram nesse país, ele é a única pessoa que disse uma coisa sensata sobre esse episódio. Um bom editor pegaria o artigo do Paulo Francis, não publicaria e botaria na gaveta. Quando ele chegasse no dia seguinte e perguntasse pelo artigo, ele tiraria o artigo da gaveta e dizia, você quer mesmo publicar isso? É a única coisa Perfeito. sensata. Francis, você acompanha muito tudo que se passa no Brasil, né? Bastante. Bem de perto. Você tem alguma opinião sobre esse assassinato, suicídio de PC Farias e daquela namorada, ou não? Você deve ter lido bastante sobre isso. Eu tenho que ele é mais inteligente que o Kissinger, né? O Kissinger disse que o maior afrodisíaco é o poder. Ele provou que o maior afrodisíaco é o dinheiro, né? Ele dormir com o PC Farias, mãe do céu. Isso é muita grana, né? Mas eu acho que eu acredito que tenha sido exatamente Versão de Veja. Olha aqui, o homem está 4 anos aí. Entende? Se houvesse alguma coisa... Tem essa história do Oswald nos Estados Unidos, que a Norman Mailer acabou escrevendo um livro dizendo que o Oswald não é mesmo culpado. Mas não há, porque, inclusive, uma manchete que eu li com um PC Farias, se foi um grande mistério. Mas por que não procuraram o mistério quando ele estava vivo? Tem várias maneiras, como é o detetive, como é que eu citei aqui, do Royster, esses caras quebram qualquer um, sabem interrogar. Agora, no Brasil eles têm essa besteira, né, que é fantástico. Fulano de tal roubou 500 milhões de dólares. Aí é acusado daquela bagunça dele, o sujeito sai ileso, não acontece nada. Nos Estados Unidos, o promotor procura uma coisa, uns 5 mil dólares, que ele tem um cheque do cara. Ele chega para o cara e diz assim, olha, você confessa os 5 mil dólares, nós acabamos com as outras
acusações, você pega 2 anos de cadeia, numa prisão de segurança mínima, e em 1 ano você sai por bom comportamento. E o cara topa, no modo geral, todos aqueles caras toparam, todos aqueles... Esse prefeito do Nova York foi o maior promotor. Por isso, ele faz... No Brasil, eles tentam acusar as pessoas, você não tem recursos para investigar todos esses trambiques que a pessoa dá. Pega uma coisa e o cara sai de circulação. Porque a verdade é essa, depois que você... Tem um daqueles casos voltou, né? Então todos foram presos na década de 80, o trambique em Wall Street, nenhum deles voltou. Inclusive o brilhantíssimo nosso amigo Shiny Suit, chamava o ministro brasileiro, usavam ternos brilhantes. Isso é que é racismo, né? O Tony Gebauer. Né? Falar em racismo, o seu movimento pelos heterossexuais brancos continua? Olha, não faz. Isso é conversa. Eu fui do meio teatral. 50% dos homens no teatro são bichas. Né? Eu sempre me dei maravilhosamente com bichas. Agora, o que me irrita é virar, de repente, uma causa, uma ortodoxia gay, liberation de quê? Quem dá o que é seu não é desdouro. Mas também, olha, sexo, aborto, eu acho que são assuntos particulares. Não são assuntos para ser trazidos a... Eu acho isso... Francis, por falar nisso em teatro, você concordaria com a ideia de que circula e que se diz, e eu também acho, que um dos males das artes cênicas brasileiras, no que aos gays se refere, é que são todos maus atores, porque diferentemente de um Laurence Olivier, que faz passar o personagem, no Brasil o gay faz passar sempre antes o gay do que o personagem. Não, eu não tenho experiência suficiente para ver, mas de ver espetáculo há muito tempo eu não vejo. Agora, eu vou dizer o seguinte, mau ator é um mau diretor, viu? Um bom diretor põe uma pessoa em ordem e na verdade, virou... O problema todo é que a influência é um nivelamento por baixo cultural brasileiro, né, que está vendo, então vai ao teatro também, então todo mundo fica falando tati-bitati, você não monta mais as peças mais difíceis, entende? Talvez não tenha nem público, mas você vê, a Beatriz Segal montou As Três Mulheres Altas, do Eduardo Alves, né? Tem sempre alguém fazendo alguma coisa... Que infelizmente fracassou. Fracassou, né? Mas a peça é difícil, não é fácil de fazer. É uma peça muito amarga. Você ficou rico? Não. Eu tenho bastante para viver, mas eu não sou rico. Rico em termos... O que é rico? De riqueza. Quanto é rico? Rico de quanto? Rico de quanto? Pois é, estou perguntando. Se ele Rico se considera... é poder parar de trabalhar e continuar com a mesma por exemplo, renda. você poderia parar de trabalhar e não fazer mais nada? Poderia. Se dedicar a escrever livros, essa coisa toda? Poderia. Você pensa nisso? Não. Não. França, você comprou uma casa em Petrópolis? Me disseram que você comprou uma casa, pretende para lá, é isso não? Quero vender. Quer vender? Põe à venda aqui no programa, uma boa oportunidade. Pode ver no programa. Eu tenho uma casa em Petrópolis e um apartamentinho na Lagoa. Todos dois estão à venda. Vamos montar. No prédio que a Marta Rocha comprou a cobertura. Eu queria comprar a cobertura, mas assim, do cara ela comprou, mas desistiu, abandonou a cobertura. Mas se você comprou esses imóveis numa época que você pensava em voltar para o Brasil? É, exatamente. Eu passava que período 6 meses aqui, sabe qual foi a época? 1984. Sabe o que me fez desistir? 84? José Ribamar Sarney. Aí eu resolvi não voltar. Esse é o período da redemocratização, vamos dizer. Você pensava que já que não houve, mas enfim, foi uma boa tentativa. Não que tivesse tanta importância. Mas o Sarney, quando eu senti aquele negócio, eu não vou voltar, pessoal. Você já leu algum livro do Sarney, Francis? Nunca. Alguma frase de algum livro dele? Já li artigos de jornal. Não, livro, literatura não. mesmo. Agora, Francis... Meu masoquismo ainda não chegou a esse ponto. Você não gosta de política, segundo você disse, mas eu vou voltar ao assunto. Qual a sua avaliação do governo Collor hoje? Você tem manifestado em algumas crônicas algum tipo de simpatia? Eu não tenho. Em meu lugar, é absolutamente inverídico que eu favorecesse o Collor. Eu não sabia quem era, mas eu não queria... Não, digo do governo Collor. Não, pois é, mas hoje, olha, eu tenho... Eu como acredito em liberdade econômica, eu acho que ele abriu esse país aberto, estão fechando tudo, né? Esse negócio, por exemplo, de brinquedos aí do Dornelles teve uma repercussão péssima no mundo inteiro, entende?
Quer dizer, porque apesar do Fernando Henrique ainda ter uma boa